Eu sou Natália Pimentel, médica, especialista em reprodução assistida. Trabalho com reprodução há 13 anos e hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre minha trajetória como tentante. Primeiro eu gostaria de agradecer a Karine Steiger e o Nós Tentantes Projeto de Vida por esse convite. Muito tempo que eu tenho procurado uma forma de compartilhar minha história e eu encontrei nela uma forma muito natural e que leve essa história para quem mais precise ouvir. Então eu sou muito grata por ter encontrado na minha caminhada e poder estar aqui conversando com vocês. Eu acho que grande parte dos testemunhos que vocês vão escutar aqui nessa página são feitos com muito amor. E o que a gente deseja com esses testemunhos é exatamente que pessoas que queiram ouvir e que tenham a necessidade de ouvir e que precisem dessa esperança, que cheguem até ela e que preencha esse vazio que elas possam estar sentindo nesse momento. Então vamos lá, vou começar para vocês explicando como foi tudo o que aconteceu comigo. Eu sempre amei essa área que eu trabalho com ela já há bastante tempo e nunca me vi nesse posicionamento de paciente que eu me encontrei. Aos 35 anos, houve um pensamento em fazer o protocolo de congelamento de óvulos, mas por uma questão de vida mesmo, de momento, eu resolvi postergar. Aos 38, eu conheci meu esposo e que ele entrou comigo nesse projeto de ter filhos. Como eu já tinha 38 anos, a gente definiu passar já rapidamente por um protocolo de fertilização in vitro, pela idade. Só por conta disso, a gente sabe que a idade ela aumenta as chances de dificuldade de gravidez, as chances de aneuploidias, de alterações cromossômicas. Eu já vinha com toda essa bagagem e trouxe a ele essa bagagem e ele embarcou comigo. A princípio iríamos para um outro protocolo, por mais, vamos dizer assim, para não perder tempo, vamos dizer assim, para otimizar as chances. E para minha grande surpresa, numa primeira tentativa, a gente não conseguiu um embriãozinho saudável, nem numa primeira, nem numa segunda, nem numa terceira. Então, nesse momento, nós nos encontramos não mais como um casal que estava pulando etapas ou buscando uma forma mais fácil. A gente já estava num protocolo mesmo que precisava ser estudado, né? E que a gente não sabia. Então, todas aquelas inseguranças, todo aquele sentimento que quem deve estar ouvindo deve estar passando, passamos juntos, né? Então eu tinha esse companheiro sempre ao meu lado, como eu tinha sempre a minha equipe, que no primeiro momento eu fiquei até um pouco constrangida, vamos dizer assim, de mostrar uma fraqueza e me expor tanto, né? E na verdade eram só meus aliados, estavam comigo para o que eu quisesse. Foi em toda a etapa de qualquer tratamento. Agora você quer fazer o quê? E a gente vamos fazer como? Mas foi bem difícil depois dessas 3 tentativas sem sucesso. E da terceira para a quarta houve realmente algumas mudanças e eu vou compartilhar com você alguma delas que talvez se encaixe em alguma trajetória também de vocês. Da terceira para a quarta, nós espalhamos o leque, vamos dizer assim. A gente colocou todas as possibilidades em cima da mesa, né? Viu protocolos, o que eu podia estar certo, o que podia estar errado, o que eu podia agregar em termos de antioxidante, mudança de estilo de vida. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, fazia uma atividade até física mais extenuante do que o normal. Eu gostava muito de corrida, não tinha muita hora para comer, era um trabalho em cima do outro sempre, e sem hora para almoçar, sem hora para fazer muita coisa. E nesse momento eu me vi dizendo, eu tenho que parar um pouco e poder criar prioridades, e foi isso que a gente fez. A gente criou essa prioridade e trabalhei para isso, né? A gente
esvaziei um pouco a mente, esvaziei um pouco meus horários, me alimentei melhor, parei um pouco de tanta atividade para tentar conduzir. E nessas alternativas todas que a gente colocou na mesa, uma delas era uma possibilidade de a gente não conseguir. Então a gente precisou conversar sobre isso. E se a gente não conseguir, o que é que a gente tem pela frente, né? E pensamos sim, houve doação e houve recepção, era uma possibilidade mas fizemos uma tentativa, combinamos de 1 ano, isso foi ano de 2019, 1 ano de tentativas para conseguir um embriãozinho, e se não desse certo, passaríamos para uma próxima etapa de tratamento. E eu acredito que minha última tentativa, essa terceira, foi em novembro, dezembro de 2018, e a quarta foi já em fevereiro, teve um espaço de tempo, até por conta do final do ano, onde a gente se conectou muito. Eu me conectei muito, não só com ele, mas comigo mesmo. A gente ressignificou muita coisa, busquei até o processo. Eu sempre acreditei muito, eu sempre fui uma pessoa muito que acreditava em tudo ao mesmo tempo, em energia, em quase todos os tipos de religião. Nunca tive muito foco, muita direção. E nesse momento foi muito importante para mim ter sido um pouco direcionada, canalizar minhas energias em alguma determinada crença. E foi aí também que eu senti um pouco da espiritualização entrando e me acalmando e me dando uma paz para continuar essa quarta tentativa. Então houve um processo muito evolutivo, né? Não foi de uma hora para outra, foi devido a uma frustração, mas que eu tive que parar. E hoje eu acho que contribui muito para quem eu me tornei, a médica que eu sou, a empatia que eu tenho e lidar com cada caso com um pouco de experiência própria, vamos dizer assim. E fomos para a quarta tentativa. Na quarta tentativa eu tive o dobro da quantidade de óvulos esperados. Coloquei alguns hormônios, fiz um pouco de mais antioxidante, mas mesmo assim, nessa quantidade maior, quase que dobrada de óvulo, ainda terminei com poucos embriões. Eu tive 2 embriões e respirei, né? Porque foi pelo menos embriões a gente tinha conseguido, ainda sem estudo, mas consegui. Eu disse, espera um pouco, eu não quero estudar agora, eu quero ir para uma quinta, eu quero ter mais embriões, porque eu, com 39 já na época, eu sabia que era em torno de, vamos dizer, 60% já vim com algum tipo de alteração. Então, vamos ver, de 2, se eu mandasse 3 ou um pouquinho mais, talvez eu tivesse mais chance. E fui para uma quinta. Nessa quinta, eu já respondi não tão bem, eu tive mais um embriãozinho e mandamos para o estudo genético. E consegui sim meu primeiro embrião euploide, meu primeiro sim, meu segundo, porque eu acho que a partir do momento que eu já tinha embrião, eu já recebi o meu primeiro sim. Meu segundo sim foi ter recebido esse embrião geneticamente normal e consegui tomar um gás, respirar e seguir para uma 6ª fertilização. E na 6ª a gente conseguiu também. E viramos a chave, conversei muito com meu esposo, a gente conversou, a gente definiu, tá bom, passamos dessa etapa, vamos para uma segunda fase, né? Vamos passar desse momento, não adianta a gente ficar só fazendo embrião e não implantar, a gente não sabe como é que vai ser sua implantação, se vai dar certo de primeira, se não vai. E aí a gente definiu fazer a implantação desse primeiro embriãozinho, que foi o primeiro a ser feito, que foi o primeiro a se formar, o primeiro geneticamente normal, então é ele. E aí eu passei por toda uma segunda fase também muito elaborada. Eu sempre tive um útero muito espessado, endométrio que a gente chama de aspecto polipoide quase. Era um endométrio que ia mais de 1,6 centímetros. Era bem espessado para o comparativo normal. Então eu fiz uma esteroscopia que não deu nada. Fiz todos os testes de receptividade endometrial, o ERA-teste, que é o teste de recepção para ver o diazinho correto de colocar o embrião, uma pesquisa de lactobacilos, pesquisas de bactérias, pesquisas fora de trombofilias, doenças autoimunes, tudo que eu poderia agregar àquela tentativa tão única.
que estávamos prestes a passar. Então, depois de todo esse processo, a gente começou um preparo que durou 20 dias, com toda uma concentração nossa, uma espiritualização muito maior. Eu me encontrava toda noite, realmente centralizando nesse processo, nós dois, né? E chegou o grande dia. Nesse grande dia, eu lembro muito bem porque estava a minha equipe completa dentro de uma sala de transferência pequena, então eu acho que você olhasse para qualquer lado, tinha gente. E foi muito emocionante para mim, foi muito emocionante para o meu esposo. Ele tem essa tendência de achar que ele canaliza, ele faz um pensamento e que vai acontecer, então ele estava lá com tudo, todo ele estava ali com a gente. E minha sócia foi lá, que fez o procedimento, fez a doutora Madalena, que faz parte da toda a equipe GEARE, estava comigo, as embriologistas, estava Lúcia, estava Dalma, Andréa, todo mundo que participou, minha sócia Neunice. Então estava todo mundo lá dentro de uma salinha pequena, escura, com aquele ultrassom que eu sou tão acostumada de ver, tão acostumada de transferir, e chega o meu presente, né? Quando chega nesse momento, foi um mundo de energia chegando junto de mim, que a gente percebe, a gente sente, e lá estava ele, foi colocado. 12 dias depois eu tive o meu positivo, foi uma festa para todo mundo que estava junto de mim, realmente foi uma coisa muito maravilhosa. E eu tô aqui, né, para dividir com vocês, dizer que o meu foi positivo, eu já tô com um bebezinho de 1 ano em casa, e graças a Deus ele é muito maravilhoso e me dá alegria todos os dias, e é uma enxurrada de amor, é arrebatador, quando eu conheci no nascimento, e cada dia que passa. Então, minha mensagem hoje é: não desistam, né? Se é um projeto, fique do lado das pessoas que você confia, crie uma rede de apoio, que é muito importante. Converse com seu médico, qualquer dúvida que você tenha, esteja consciente em toda a parte do processo, tá bom? Muito obrigada mais uma vez por me deixar compartilhar aqui um pouquinho mais da minha história. Eu espero que eu possa ter ajudado mais alguém através desse vídeo.